Na continuidade aqui da resolução que nós estamos comentando e pontuando artigos significativos, vamos falar do artigo 34, que fala dos recursos de origem não identificada. Quer dizer, entrou na conta do candidato um recurso financeiro que efetivamente não há doador identificado com CPF ou algo dessa natureza. Bem, a nossa legislação diz que esses recursos não podem ser utilizados e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional também. E o que seria esse recurso de origem não identificada? É a falta ou a identificação incorreta do doador, a falta de identificação do doador originário nas doações recebidas, informação de número de inscrição inválida no CPF do doador da pessoa física, certo? E o comprovante, no caso, vai ter que ter de devolução e recolhimento, conforme o caso, será apresentado na prestação de contas, sob pena desse caso ser encaminhado a uma representação estadual municipal da Advocacia Geral da União para fins de cobrança. Muito bem, essa é uma questão interessante também. Outro tema que a resolução fixa, no artigo 35, é a data limite para arrecadação e despesas. Até que momento um candidato pode arrecadar recursos? Partidos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição. Ou seja, a lei é bem contemplativa aqui com o tempo, né? Até o dia da eleição ele ainda pode arrecadar um recurso. E após o prazo do dia da eleição é permitida ainda a arrecadação de recursos, mas apenas para quitar despesas contraídas e não pagas até o dia da eleição, e não aquelas contraídas após a eleição, as quais deverão ser integralmente quitadas. E ainda a lei continua: eventuais débitos de campanha não quitados podem ser assumidos pelo partido. Então aqui o partido acaba assumindo essa dívida. A assunção da dívida, isso quando o candidato é expressivo, significativo para o partido. A assunção da dívida de campanha deve passar por uma aprovação do órgão nacional da direção partidária, e aqui existem determinadas situações que são bem regulamentadas na lei sobre isso, tá? Então, não é assim, o partido assume. Tem que ter uma regra específica. Muito bem. Nesse ponto, a resolução é bem detalhista, bem minudente, esclarece tudo, como sempre. Vamos lá, dos gastos eleitorais. O que são gastos eleitorais? O que se pode gastar? É o artigo 37, que reproduz o artigo 26 da Lei 9.504. Pode o candidato gastar com confecção de material impresso de qualquer natureza, desde que observe o tamanho fixo, né? Que é aquele tamanho hoje de 50 centímetros, de cartazes, faixas, etc. Propaganda e publicidade direta ou indireta por qualquer meio de divulgação, aí envolve a internet. Aluguel de locais para promoção de atos de campanha, despesas com transporte e deslocamento do candidato, correspondências postais, instalação de comitês, remuneração do pessoal que vai trabalhar na campanha, mas atenção, porque há um limite remuneratório, sob pena de caracterizar aqui uma infração de compra de votos. Montagem de carros de som, lembrando que os carros de som hoje não podem transitar, só podem animar comícios e carreatas e passeatas, mas não podem andar isolados. Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive destinados à propaganda gratuita, porque toda aquela filmagem, aquele estúdio, as cenas externas, tudo isso tem um custo, né, de filmagem, de campanha, então isso é lançado na prestação de contas como legítimo. Custos com a criação, antes realização de pesquisas ou testes,
custos com a criação de páginas da internet e com aquela questão do crowdfunding, que é o impulsionamento dos conteúdos. Ou seja, aqui não é o crowdfunding, é o impulsionamento. Ou seja, o candidato quer impulsionar a sua propaganda, por exemplo, pelo Facebook, Instagram, então Google, etc. Ele vai ter um custo sobre isso. E as multas aplicadas, também jingles, né, as músicas, vinhetas, slogans. Inclui-se também aqui o impulsionamento de conteúdo, né, como nós estamos falando. Também se inclui a contratação, o parágrafo 2º é muito interessante, da consultoria jurídica e de contabilidade dos prestados durante as campanhas, do consultor jurídico, da contabilidade, que deverão ser pagas com recursos provenientes da conta de campanha e constituem gastos eleitorais que serão declarados de acordo com os valores efetivamente pagos. Agora, os honorários referentes à contratação de serviços de advocacia e de contabilidade que se relacionem à defesa de interesses do candidato num processo judicial, e hoje praticamente todos os processos são judiciais, é a AM, a AIG, a CIS, processos criminais, não poderão ser pagos com recurso de campanha e não caracterizam gastos, cabendo o seu registro nas declarações fiscais, das pessoas envolvidas e, no caso de partidos, na respectiva prestação de contas anual. Então, se o partido contrata um advogado, ele lança o valor na prestação de contas anual. Se o candidato contrata um advogado, ele paga com seus próprios recursos e lança esse valor da prestação de serviços de advocacia na sua contabilidade do imposto de renda. Mas não entram, portanto, esse assessoramento, vamos dizer, de ações judiciais específicas como valores de prestação de contas de campanha no sentido da consultoria jurídica e da contabilidade. Bem, parágrafo 4º. Todo material de campanha eleitoral impresso deve conter o número de inscrição no CNPJ, o número de inscrição no CPF do responsável pela confecção e de quem a contratou, certo? De quem a contratou e a respectiva tiragem e as dimensões do produto. Isso é uma reprodução do artigo 38, parágrafo 1º da Lei 9.504. Portanto, é necessário aqui que se verifique se esse material não veio de caixa 2, de um dinheiro de corrupção, de tráfico, milícia e essas coisas, para ver se é um dinheiro realmente legal, contabilizado naquela gráfica direitinho, né? Esses panfletos que eventualmente alguém receba na rua de um candidato que não tenha essas especificações é um panfleto ilegal. E se a Justiça Eleitoral tiver ciência, o Ministério Público, haverá um mandado de busca e apreensão para se arrecadar esses panfletos e tirar eles de circulação, e esse material servirá para uma futura reciclagem. Bem, parágrafo 6º. O pagamento dos gastos eleitorais contraídos pelos candidatos será de sua responsabilidade e cabendo aos partidos responder apenas pelos gastos que realizarem. Então aqui há uma separação sobre isso. Tá? Muito bem. Nós temos ainda diversas regras sobre gastos e eu saliento aqui o artigo 39. O artigo diz o seguinte: os recursos provenientes do fundo partidário não podem ser utilizados para pagamentos de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multas de mora, correção monetária, ilícitos penais, atos infracionais, administrativos ou eleitorais. Então, esses recursos não podem servir para pagar essas multas por infrações eleitorais praticadas pelo candidato, até porque o fundo partidário tem recursos públicos. Então é como se nós estivéssemos, a sociedade, pagando ao candidato pelos erros e infrações que ele praticou. Então não há que se fazer isso, esse artigo é muito importante também, certo? Vamos em frente com outras aulas.